Na referida noite, o declarante, tudo ignorando, cerca das 20 horas, saiu para a rua e, ao chegar na Avenida Afonso Pena, notou um movimento estranho e aglomeração. E, ao chegar nas proximidades do Cine Uberlândia, notou que essa casa de diversão já havia sofrido início de depredação, por haverem estas elevado o preço do ingresso de 18 cruzeiros para 30 cruzeiros. Nessa altura, munidos de pedras, tijolos, paus e outros instrumentos, quando passaram por agredir a polícia, em número de 6 apenas, que chegaram a fazer uso de suas armas curtas para o ar, no sentido de intimidar e afastar os grevistas. Mas foi debalde, porque estes investiram furiosamente contra os policiais e os cinemas Uberlândia, atirando pedras e mais objetos, chegando a atingir aos policiais, que, vendo esgotados os seus recursos, tiveram que deixar apressadamente o local, pois que seria, na certa, massacrados pela multidão de grevistas furiosos. Inicia-se no dia 18 de janeiro de 1959, era um domingo à noite e, como era costume, as pessoas buscaram ao cinema, né, como alternativa de lazer. E havia sido publicada uma portaria da COFAP que regia os preços, aumentando o preço do ingresso, que foi de 18 para 30 cruzeiros, então um aumento substancial, né, em termos de porcentagem. O que se conta é que, inicialmente, esse protesto, ele começa com os estudantes, que foram os mais afetados. Tradicionalmente, a gente sabe, né, que os estudantes têm um menor poder aquisitivo, né, estão em época de formação, e eles, então, começam um movimento que se chamava, então, fila boba, que entravam na fila, mas quando chegava a vez de comprar, ele não comprava, ele voltava para o final da fila. Esse movimento, que inicia com os estudantes, ele vai ganhando mais adeptos. E na época, a força policial de Uberlândia, ela é bem tímida, pequena. E então, começa-se esse movimento, que a princípio foi no Cinema do Centro, né, no Cine Uberlândia. O gerente, então, percebendo a movimentação, ele opta por cancelar a sessão, dizendo, olha, assim eles se acalmam, né? Mas, na verdade, esse sentimento de insatisfação, ele foi crescendo, ganhando novos adeptos, e naquela noite, no domingo, dia 18 de janeiro, houve a depredação e a destruição total dos 4 cinemas da cidade. Aqui não foi o preço do ônibus que aumentou, né? O estopim, não foi. Foi a sociabilidade, o lazer, talvez aquilo que ainda era preservado frente à dureza do dia a dia, em que você tinha, sim, um aumento dos preços dos gêneros alimentícios, né? Mas você tinha aquela oportunidade de sociabilidade. É no cinema que segregava? Sim. Mas eu podia ir, me sentar ali no puleiro com os meus colegas e assistir aquele filme, né? No domingo à noite. Isso me foi tirado. E eu costumo dizer que o cinema, ele representava o que posteriormente para a geração seguinte foi a televisão, que hoje é mais a internet, mas até uma geração anterior, a televisão ela fazia esse papel de aglutinar, de entreter, de informar, né? Diferente do que talvez nós conheçamos do cinema, que se resume muitas vezes a você ir e assistir a um filme que está sendo projetado. Naquele contexto, havia toda uma sociabilidade envolvida, códigos de vestimenta,
é como se fosse uma miniatura dessa vida social que acontecia lá fora também, ela se estendia ao cinema. Então o cinema não era só o ato de ir assistir um filme, né, como foi para algumas gerações, ele envolvia toda essa sociabilidade. Pela minha pesquisa ficou evidente que as contradições sociais que estavam presentes ali na vida em sociedade, elas se reproduziam naquele ambiente do cinema, que era um microcosmo desse mundo maior. Enquanto realizador cultural, enquanto artista e também produzindo um evento de arte e cultura, essa problemática do espaço para a realização das ações, ela sempre se coloca, ela é sempre um impositivo nesse processo. Porque é isso, não necessariamente o desejo é de uma produção que ocupe o palco do Teatro Municipal, que tem dimensões muito maiores e que tem uma plateia de praticamente 800 pessoas. Às vezes a produção necessita de uma relação mais próxima do público, ou ela necessita de uma dimensão espacial menor, ela está lidando com determinadas experimentações e que não cabem num palco tão grande, mas que também não funcionariam talvez num palco muito pequeno. Então esse meio do caminho entre uma coisa extremamente reduzida e algo de uma dimensão maior fica, na verdade, descoberto, né, nesse processo. Eu sou aluno da UFO, então eu me graduei aqui nessa universidade, eu desenvolvi uma série de ações culturais enquanto estudante na área da dança, mas não havia um espaço como esse para que a gente pudesse realizar as nossas apresentações. E depois, ingressando como docente em um curso de formação de artistas da dança, essa realidade ainda permanecia. Hoje, por exemplo, em Uberlândia, nós sabemos das dificuldades que nos são postas quando um realizador, quando um agente cultural deseja propor algo, por exemplo, na praça, numa praça pública, numa rua, né? As dificuldades que são colocadas nesse sentido por conta de uma legislação que é muito rigorosa, muito pesada nesse controle do espaço público social, há uma tendência muito grande de desistir, né? Nossa, são tantos passos que precisam ser dados que é melhor a gente fazer dentro de um espaço fechado. E quando a ação artística ou cultural ela se dá exclusivamente em um espaço fechado, ela limita o acesso das pessoas. Ela limita o acesso das pessoas, ela limita a criatividade do artista, ela limita a possibilidade de conexão com outros ambientes. O trabalho na cidade, ele é uma incógnita. Em geral, a coisa de ter os fios na árvore chama muita atenção para a árvore. E aí o que acontece, geralmente, é que as pessoas batem o olho no fio, sobem a visão para acompanhar até onde vai o fio e elas encontram quem fez aquilo. E quem fez aquilo, que no caso sou eu, não fala com as pessoas. É sempre difícil dizer quando surge um trabalho, porque eu acho que ele vai acontecendo na vida. A minha graduação foi em biologia, então eu sempre gostei dessa coisa de estudos ecológicos, animais, impactos ambientais, essas relações homem, humanidade, animalidade. E aí um dia eu estava viajando, estava em cima de uma árvore no norte de Minas e veio para mim a inspiração para fazer esse trabalho. Eu fiz a primeira vez em Curitiba, que é um trabalho que eu pego centenas de metros de um fio de malha branco, escolho uma árvore no centro da cidade, que no caso foi esse ipê rosa. Eu chego na manhã, tramo esses fios na árvore, dura mais ou menos 1h30, eu subo e não desço mais até que tenha luz do dia. Dura mais ou menos 8 horas de trabalho. Quando você traz um corpo específico do artista propondo alguma intervenção, propondo alguma forma de arte mesmo, alguma manifestação artística, e você tem um corpo para receber, que é o corpo espectador, existem subjetividades, tanto do artista que propõe, quanto do espectador que vai ver aquela arte, vai tomar aquilo de alguma forma, vai ter alguma percepção, só que quando isso acontece na cidade, ele passa a ter uma percepção sobre a cidade, sobre o corpo da cidade, sobre o território que eu estou, o lugar que eu estou. Que lugar é esse, sabe? Ele me pertence, eu pertenço a ele. E aí, quando eu me deparo com a arte, nesse sentido de ter um movimento mesmo, né? Porque eu acho que a arte é isso, ela é movimento. Eu
passo a perceber essa cidade, porque essa cidade, ela é minha, ela é sua, ela é de quem vive nela. Não há cidade se não tem gente construindo cidade. O Arte Móvel Urbana, ele surge a partir de um outro projeto, né, que na época, em 2007, a prefeitura ela lança o programa Cultura na Comunidade, que tinham várias coisas de teatro, cinema, dança, e aí uma delas era o Arte Móvel, que tinha uma proposta de pegar obras e levar para as escolas, apresentando essas obras que eram um acervo, né, da história de Uberlândia. A Secretaria Municipal de Cultura ela tem o interesse de promover um trabalho que envolvesse mais a cidade e os artistas locais, só que para fazer isso era um processo muito burocrático de ter que lançar um novo programa. Então eles resolvem pegar esse programa que já existia e transformar, aproveitar, né, o escopo e só adaptar, e aí é onde surge o Arte Móvel Urbana. O Arte Móvel Urbana ele aconteceu em 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, sendo feito no primeiro ano, em 2008, foi uma proposta de convidar artistas locais para fazer intervenções pela cidade de Uberlândia. Então foram artistas que foram convidados a pensar algum trabalho envolvendo, ou poderia ser uma temática urbana, social, da própria cidade, ou não também, né? Só usando esse espaço da cidade mesmo como, digamos, a tela, né? O plano de fundo para que esses trabalhos acontecessem. Então, nesse primeiro ano, foram os artistas convidados e aí depois a secretaria resolve modificar, adaptar mais uma vez, trazendo mais ainda esse interesse de artistas locais participarem. Então eles fazem uma nova intervenção que aconteceu em 3 anos, que foi 2009, 10 e 11, que são editais em que os próprios artistas se inscreviam para participar desses editais. Me lembro que esse edital tinha muitos meandros. Quem fazia a curadoria dele era o João Virmondes, que na época trabalhava na Secretaria Municipal de Cultura. E ele tinha vários meandros porque, como acontecia na cidade, ele interferia estruturalmente na cidade e tinha que pedir diferentes autorizações para as diferentes secretarias. Eu me lembro que meu trabalho, ele teve que vir algum técnico da Secretaria de Meio Ambiente avaliar a árvore para saber se ela estava com saúde e se ela suportaria o meu peso. Veio o técnico de trânsito e teve que pedir autorização então para a Secretaria de Arquitetura e Urbanismo, para a Secretaria de Trânsito, e durante a performance eu me lembro que veio alguém de um técnico da Secretaria de Trânsito para contar quantas pessoas passavam de carro e olhavam para mim para saber qual era o risco de periculosidade da performance na cidade. A ideia do Arte Móvel Urbana foi romper com as barreiras institucionais, porque até então tudo que se tinha, né, de proposta cultural era muito envolvido com o espaço institucional, e a partir desse momento, do Arte Móvel Urbana, eles buscam essa integração com a cidade, essa aproximação com a comunidade. Então, é um novo panorama, assim, que até então não existia, tanto para os artistas, porque você criar uma proposta dentro de um espaço institucional, expositivo, você já lida, né, com um público que vai em busca da arte, que espera ter esse contato com a arte, é uma estrutura que é toda preparada para te receber. Agora na cidade não, a cidade ela a todo tempo é vida acontecendo, é cotidiano, é gente, não tem essa estrutura, então eles tiveram que pensar essa estrutura. E é um público que ele não espera, né? Que ele se depara com aquilo, assim. Estou indo para o meu trabalho, de repente eu estou me deparando com uma performance ou uma escultura ou uma intervenção que tem sido feita aqui. Então, houve muito essa aproximação da cidade, dos artistas e da comunidade, assim, essa troca, que era essa proposta mesmo, de aproximar, né, e de permitir que a cidade de Uberlândia vivenciasse a arte, assim, né, que a arte fosse uma ferramenta transformadora mesmo, assim, no sentido de atrair o olhar da população, do transeunte que está passando por uma praça que às vezes ele passa todo dia, que ele nunca viu, e de repente tem um homem numa árvore e ele, opa! Eu fiz esse trabalho em 5 cidades diferentes. As outras são cidades capitais e cada uma eu tive uma resposta um pouco diferente. 3 coisas aconteceram em Uberlândia que me chamaram a atenção. Uma delas é que na época o prédio da Secretaria de Cultura que está aí em frente era o fórum
tinha um advogado no estacionamento que me viu e ele ficou muito bravo e ele ficou me xingando de longe, dizendo que eu não podia fazer aquilo, que eu não tinha autorização para aquilo, embora ele nem soubesse, porque eu tinha, inclusive estava vinculado à secretaria, João Virmontes estava aqui. Foi a única reação agressiva que eu vi em Uberlândia, foi essa, assim, ainda de longe. Aconteceu uma outra situação, que foi uma jovem que esteve aqui e ela ficou muito impressionada e ela ficava andando de um lado para o outro e ela ficava tentando falar comigo, tentando saber o que era. E ela sentou aqui um pouco, ficou um tempo e na hora de ir embora, antes de ir embora, ela passou a mão no fio, olhou para mim e disse: moço, seu trabalho é muito generoso. Sim. Eu guardei isso como um presente. Tinha uma senhora que estava no terreirão do samba e ela veio em minha direção com um sorriso e ela estava agitada, meio emocionada. Ela disse: você é o homem da árvore. E aí eu sorri e pensei, supostamente sou, né? E aí ela disse: eu passei lá naquele dia, eu passei lá com meu filho e eu fiquei muito impressionada, parei na esquina, fiquei olhando um tempo e não entendi nada e fui para casa. Enquanto estava caminhando, eu fui me perguntando no caminho o que eu estava fazendo na minha vida. E aí ela disse: o seu trabalho voltou uma pergunta para mim. E aí eu achei muito incrível ouvir isso, assim, né? Eu acho que são alguns presentes que às vezes a gente da performance recebe quando tem um feedback desse. A ideia do edital foi essa, assim, de criar, de romper barreiras. Eu acho que o edital Arte Móvel Urbano, o que ele mais vem fazer é romper essas barreiras institucionais que envolvem barreiras sociais, barreiras artísticas, barreiras culturais e pensar muito nessa questão da relação coletiva mesmo, assim, né? Porque a arte no espaço urbana, ela se torna coletiva, ela se torna para todos. Ela é para todo mundo. Ela é para quem estiver passando por ali ou para quem puder, né, quiser ir ver. Foi um projeto muito rico e muito breve, né? Se a gente for pensar o que ele poderia ter sido, foi um projeto muito rico, mas muito breve. E aí eu acho, assim, é muito difícil você falar, olha, foi isso que aconteceu, principalmente porque eu não vivenciei na época, né? Eu digo assim que são várias hipóteses que a gente levanta para entender e que nenhuma delas vai poder também apagar o que foi o Arte Móvel Urbano e o que ele significou na cidade de Uberlândia, né? As barreiras que ele rompeu, né? O que ele trouxe, o que ele permitiu, o lugar que a arte passou a ocupar na cidade, né? Que é um movimento que vem um pouco antes, mas que na cidade de Uberlândia, acho que isso foi fundamental, assim, esse projeto ele foi fundamental para permitir isso, né? Que a arte ela estivesse em todo lugar, que é o que a gente vê muito na arte contemporânea, na arte urbana, essa tendência mesmo. Acho que a minha grande pergunta, quando alguém me perguntava o que você está fazendo aí em cima, a minha resposta seria: o que você está fazendo aí embaixo? Você, olha, você me moveu, eu vi e você me moveu. Então eu acho que é isso, acho que tem a potencialidade de criar movimento. E aí esse movimento independe da interpretação do que é ou que não é, mas é uma existência, né? E essa existência muitas vezes ela é mesmo provocativa, mesmo ela vai fazer uma interferência no simbólico ou uma interferência na paisagem urbana. Enquanto a cultura e a arte ela permanecer num reconhecimento social como algo excepcional ou como algo acessível a poucas pessoas, a gente não vai ter, por um lado, um movimento, uma demanda de indivíduos que tenham interesse pela cultura. A formação em arte e cultura, ela não deve ser exclusiva para um determinado segmento da população e muito menos restrita a uma certa faixa etária ou a pessoas que têm uma determinada condição econômica ou social. O acesso à formação em arte e cultura deve ser para a população de um modo geral. E a forma mais fácil, rápida, imediata de promover esse acesso é na escola. O teatro em si,
Ele pode ser entendido como, na sua essência, né, como alguém que se dispõe a se apresentar e alguém que se dispõe a assistir. Então, na medida que temos alguém que se dispõe a apresentar, alguém que se dispõe a assistir, qualquer lugar pode se tornar um espaço para o teatro, porque o teatro ele não é a arquitetura. O teatro ele é o encontro, né, do ator, do artista com o espectador. Falando da realidade da trupe, no contexto de Uberlândia, nesse período aí, né, dos anos 2000, a cidade de Uberlândia, apesar de ser uma cidade relativamente grande aqui no Triângulo Mineiro, ela dispõe de muitos poucos espaços formais de teatro, né? Aí falando já do espaço arquitetônico. Então, fazer o teatro em outros espaços, transformar outros espaços em espaços para o teatro, é uma forma de sobrevivência para o artista e de democratização do acesso por parte do público. E aí a universidade ela é fundamental, porque num contexto de formação acadêmica, quando você está ali dedicado aos estudos, né, a se formar enquanto artista, poder usufruir de um espaço público para treinar, para ensaiar, para montar os espetáculos, é essencial, porque muitas vezes os artistas em formação no contexto universitário, eles não dispõem de verba para alocar os espaços, para ocupar os teatros, e muitas vezes também para participar dos editais de fomento, de incentivo à cultura, você precisa ter uma experiência prévia. Não à toa que nós estamos aqui nesse espaço falando sobre a retomada das obras de um teatro que está localizado dentro de uma universidade pública e que, portanto, vai cumprir também a sua função pública quando estiver finalizado. A construção desse bloco e desse espaço do teatro já estava previsto no programa de expansão da Universidade Federal de Uberlândia, quando a UFO faz adesão ao REUNE, que é um programa que foi estabelecido pelo governo federal, justamente com esse objetivo de expandir as universidades federais, tanto do ponto de vista estrutural, arquitetônico, como também na oferta de cursos de graduação e na ampliação dos turnos de ofertas desses cursos também para o acesso da população, especialmente da população da classe trabalhadora, das populações com um desenvolvimento econômico restrito ou limitado por condicionantes socioeconômicas. Então, ali por volta de 2011, final de 2011, início de 2012, esse espaço ele fica nesse estado em que nós estamos aqui agora. Em 2017, eu sou convidado então para assumir a função de diretor de cultura na universidade, e quando eu vou conhecer toda essa estrutura e toda a demanda que a diretoria de cultura me apresentava naquele momento, eu tive conhecimento desse espaço, da construção desse prédio e da condição em que ele estava. Nós então começamos aí a mover esforços para buscar recursos, porque o principal impedimento para a conclusão dessa obra era recurso. Nós conseguimos uma articulação com o Ministério da Educação e foi feita então uma transferência de recursos para a universidade na ordem de R$1 milhão, direcionado para a conclusão das obras. Então é um espaço que articula uma instância formativa do ponto de vista da profissionalização de estudantes vinculados aos cursos do Instituto de Artes, teatro, dança, música, enfim. Então, como um espaço de profissionalização, de experimentação também durante esse processo formativo. É também uma dimensão formativa do ponto de vista da formação de público, né? Então de articulações com escolas, de trazer estudantes da educação básica, do ensino médio, para que possam fruir as produções realizadas e acolhidas por esse espaço e também poderem experimentar esse espaço do ponto de vista cênico. A Trupe de Truões ela surge do encontro de alguns alunos do curso de teatro da graduação, né? Na época era o curso de artes cênicas. Nós tivemos contato com um professor, que foi o professor Paulo Merizio, que durante 10 anos foi professor efetivo do curso de teatro. Ele vem do Rio de Janeiro, né, para Uberlândia, e lá no Rio ele já tinha uma vivência como ator e também como diretor de teatro, e quando ele vem para a universidade, ele começa dentro das disciplinas fazer um movimento de montagem de espetáculos, né? E principalmente trazendo uma prática de teatro para a infância e juventude,
que outros professores não tinham tanto essa pegada na época, né? A trupe, ela decide assim, na sua trajetória, né, no fazer. Isso vai se ficando posto a se dedicar a fazer teatro para a infância e juventude, que essa é uma outra questão muito cara para nós, né, no grupo, porque existe um histórico dentro do teatro, durante muito tempo, de considerar o teatro feito para a infância e para a juventude como uma arte menor dentro do teatro, né? Então existe aquele estigma de fazer um teatrinho, de que qualquer pessoa consegue fazer, de que é uma coisa mais simples. E a gente sempre entendeu que o teatro para a infância, aquilo que é oferecido para a infância, deve ter a mesma qualidade que para os adultos ou até mais. E a gente viu na escola um espaço possível de se transformar num espaço de encontro com o espectador e levando o teatro que a gente faz, que é a nossa pesquisa principal, para esse espectador. E a escolha da escola também, ela não é um acaso, né? Os artistas da trupe somos todos arte-educadores, porque a gente somos professores de teatro e somos artistas, pesquisadores, e a gente entende que a nossa prática do ensino do teatro na sala de aula, no ambiente escolar, ele alimenta o nosso trabalho no palco e vice-versa. Aquilo que a gente faz no palco faz com que a gente reinvente a nossa metodologia, a nossa prática docente dentro da escola. Então a escola, sim, ela para nós, é um espaço potente de realizar o encontro com o espectador e fazer desse espaço um espaço teatral também. E mais do que formar novos espectadores, tem uma questão que muitas vezes as pessoas aqui no Brasil, elas desconhecem que o acesso à cultura é um direito. Então, se você tem aí crianças, desde o seu início da formação escolar até o final do ciclo do ensino médio, por exemplo, tendo acesso à cultura e à arte no seu cotidiano, como espaço de experimentação, de fruição, você tem ali a possibilidade de despertar nessas pessoas o interesse pela produção artística e cultural, e talvez ali você tenha o início da formação de pessoas que vão atuar profissionalmente nesse campo no futuro. Enfim, tudo isso gera impacto na economia também. Então acho que é importante também essa compreensão de que o investimento em cultura também é um investimento na economia, também é um investimento em segurança, em educação, em saúde e nesses desdobramentos todos. Muitas vezes elas não se sentem no direito de adentrar um museu, de entrar num teatro, principalmente porque existe uma ideia elitizada da arte, né? Que para você ter o acesso, você precisa ter dinheiro. Então, para a trupe ocupar espaços públicos, não só a escola, né? A universidade, as praças, outros espaços públicos de cultura, tem a ver com um compromisso também de dizer para as pessoas que aquilo é um direito delas e que elas podem querer isso, reivindicar o seu direito do acesso à cultura e do acesso aos espaços de cultura, né? Então, por exemplo, se eu levo uma apresentação até a escola, aquele aluno, de repente, ele pode entender que se ele quiser também ir até o teatro, ele pode, né? Estar naquele espaço. E essa experiência, ela é difícil de traduzir em palavras, porque a gente não tem noção, né, de chegar numa comunidade rural, por exemplo, e encontrar famílias, pessoas que sempre viveram ali, né, e que às vezes no auge da sua idade, da sua vida, né, da sua maturidade, nunca tiveram uma experiência com o teatro e dá um retorno para a gente de fato ter vivido aquela experiência, como se elas tivessem sido transportadas para um outro tempo, espaço e de fato construído aquela experiência junto com a gente. Então, quer dizer, o teatro na sua máxima potência e na sua essência, né?
abrindo mão de todos os aparatos, da cortina, do glamour, né, de um tapete vermelho, de uma poltrona, de um palco, de uma iluminação muito cheia de efeitos, mas o teatro acontecendo ali porque alguém se dispôs a estar com o artista e fazer aquela experiência acontecer. A ideia é que o teatro ele atenda a essa demanda e que ele cumpra um papel importante, estabelecido inclusive na nossa política de cultura, a política de cultura da UFO, que é promover o acesso à cultura. Promover o acesso a todas as pessoas que tenham interesse em se aproximar de uma produção cultural, de um bem cultural, e também o acesso às pessoas que produzem arte e cultura. Então eu imagino esse espaço futuramente acolhendo essas produções. A nossa expectativa é ver essa plateia cheia, é conseguir ofertar aqui uma programação continuada tanto de produções desenvolvidas pela própria universidade, pela comunidade universitária, como também por artistas ou egressos dessa casa ou que venham de outros contextos e que tenham interesse de ocupar esse espaço.